O podcast começa em instantes. Você pode ajudar este conteúdo cristão a chegar a mais pessoas. Basta compartilhar o link com seus contatos nas suas redes sociais. Deus te abençoe e um excelente programa. Quintou, galera, quintou, o melhor dia da semana só está começando, feriadaço. Eu sei que você não, eu vou ficar com o meu, eu não vou ver o pastor, mas daí o Espírito Santo tocou no seu coração, e aí você veio e falou, não, cara, eu preciso estar lá no Religa Cast. Por quê? Porque é o melhor podcast. É o melhor podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus. Ei, perdão, foi mal, galera. Mas é mesmo. E eu quero agradecer você, mesmo nesse feriadaço, nesse feriadão. Tá aí na banzeiro da rede, tá de bubuia. Que bênção. E que bom que você escolheu estar com a gente. Setembro chegou e quando setembro cola perto da gente, você já pensa naquela cor, né? Aquela corzinha amarela, né? Aquele sorrisinho amarelo. Você já começa a identificar algumas coisas. É isso aí, galera. Estamos começando uma nova série. Depois de nós falarmos sobre o ser igreja, viver sendo igreja e melhor, fora do templo, saindo das quatro paredes. Agora, vamos quase dar uma... Porque assim, o que ainda tem queimado no meu coração, daqui a pouco eu vou apresentar aqui aquele que sempre está do meu lado, o Espírito Santo, é verdade, ele está aqui do meu lado mesmo, está em mim, mano, o Senhor Jesus está em nós, mas daqui a pouco eu já falo com ele, mas depois do grande reverberar, eita, um francisquês, hein, do nosso Retirupa, nos passos do Mestre, caminhando nos passos de Jesus, aquela pergunta que naquela cidade veio calhar, e o Senhor usou uma pergunta: o que Jesus faria o que Jesus faria nos meus passos? O que faria Jesus nos meus passos? Segundo aquele livro do Charles Swindoll. Cara, nós vemos pensando, trocando ideia, e o mês de julho e agosto nós falamos sobre esse ser igreja fora da igreja, né? Você olhando para a cultura, olhando para a sua vida diária, escola, faculdade, trabalho, toda essa parada aí. E agora nós estamos diante de um mês que nós temos que olhar para a sociedade, olhar para uma data e também uma temática importante, porque se nacionalmente, cara, foi marcado um mês, uma preocupação relacionada às emoções e que tem levado um alto índice de mortandade, nós, como igreja, precisamos olhar. E aí surgiu no nosso coração, surgiu no meu coração aqui uma série. E essa série é uma pergunta. Nós vamos responder uma pergunta: como estão as suas emoções? Essa é a série Como estão as suas emoções? Como estão as nossas emoções? Como que nós, um ser criado inteiro, mano, você é inteiro. O Senhor foi lá, te formou no pó da terra, fez essa escultura maravilhosa que você é. Agora não é tanta não, porque Adão vacilou, né, e deu uma zoada aí, mas esquenta com isso não. Mas fez você, e aí ele soprou o ruar de Deus, o fôlego de Deus me fez. Sim. E lhe fez alma vivente. E essa alma vivente, ela tem sentimentos. Essa alma, ela tem emoções, essa alma raciocina, essa alma vivente tem um corpo, e graças a Deus, irmão, aleluia, tem que cuidar do corpo, e principalmente da mente e do coração, se estar envolvido com o Senhor, e nós vamos falar sobre isso, sobre emoções. Então será esse setembro, vamos olhar para as nossas emoções, e queremos responder como estão as suas emoções. Se você está aí, coloque sua pergunta, compartilhe com a gente. É claro que talvez você está vendo aí que nós estamos mais assim, estamos aqui com você. Nós pensamos em você e comigo, né, meu brotherzão como da semana passada. Estamos aqui nesse tempo para essa resenha maravilhosa. Matheus Lobato, meu brotherzão. Seja bem-vindo, tranquilaço. Olá, meus amigos, eu sou o Lobato. Lembrando sempre, presbiteriano, calvinista e reformado.
casado com a minha esposa linda e maravilhosa, Ábida. Beijo, meu amor, eu te amo. E você achou que não ia ter Religa Cast no feriado? Achou errado, meu irmão. Perdeu. A gente está aqui aproveitando para falar de um tema super importante e baseado num livro que eu gosto muito e sempre trago como exemplo, que é o Espiritualidade Emocionalmente Saudável, do pastor Peter Escaseiro. E assim, é um livro que anos atrás eu peguei aqui para a gente estudar também, além dos capítulos do livro, um estudo que eu fiz para o meu grupo familiar na época de 2020 ainda. Foi nesse ano mais ou menos que eu li esse livro. E assim, o livro foi impactante para entender como é que funciona, como é que Deus fala conosco através dos nossos sentimentos, das nossas emoções, e como é que tudo isso funciona para a gente entender, né, o que passa dentro da gente. E a gente trazer essa pergunta de como é que estão as suas emoções é para ajudar você que está assistindo a avaliar, a olhar para si e ver, não, eu estou sentindo isso, e o que isso quer dizer, né? O que Deus quer falar comigo através desse aspecto que Ele criou dentro de mim, que são as emoções, né? Então é muito importante a gente conversar sobre isso nesse mês de setembro. Porém, a gente tem que fazer uma ressalva. Se você ainda não percebeu ainda, a gente está gravado hoje. Isso. Mas, né, nós vamos estar nos comentários. O pastor vai dar o jeito dele no Incói lá de estar nos comentários. Misericórdia. Para responder as perguntas que vocês mandarem. Se não, a gente fala mais no próximo episódio sobre esse tema. Né? É verdade. E baseando aqui, trazendo aqui, às vezes você já vê. O que vem ao meu coração, nós também da UPA Religados, você adolescente, você pai, você mãe, você jovem, já fique esperto, porque lá na Arena Juventude nós vamos montar um mural, vai ter um espaço instagramável, brincadeira à parte, mas vamos... Cara, tá top, a nossa caixa de foto tá da hora, passe lá, faz sua foto, marca o Religados, marca a JuvP Manaus. Pensando nesse tempo mesmo que nós estamos vivendo, nós vamos ter um mural lá e o texto base para nós dessa nossa série, que é Como Estão as Suas Emoções, está lá em Jeremias 29, vou ler o 11 e o 12. 11 e 12, vou ler aqui na NAA, que diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Amém. Caraca, mano, eu quero já começar já aqui olhando para esse versículo 12 e já chamar você para orar ao Senhor. Esse é um mês desafiador, mano. Esse é um mês a qual retrata uma realidade, Lobato, da nossa juventude. Sim. E dos já ReligaCasts passados, nós trouxemos aqui dados de não só jovem, não somente adolescente, essa realidade de dor e de, às vezes, a procura por a solução mediante ao sofrimento, cresce até mesmo na fase da infância. E eu quero orar ao Senhor para que as pessoas possam compreender essa graça do Senhor Jesus, amar ao Senhor Jesus mesmo sobre todas as coisas, e aí a gente trabalhar sobre esses pontos que o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro vem trazendo, sobre essa identificando as possíveis causas, identificando as dores, exceções que possam levar para uma desestabilidade emocional e que acaba refletindo na vida espiritual, na vida do crente, na vida do irmão, e vamos falar um pouquinho sobre isso. Você pode orar conosco? Posso orar, sim. Então vamos orar, meus irmãos. Pai querido e amado, Deus poderoso, nós te damos graças, Senhor, por esse programa e pela oportunidade que nós temos já pela terceira vez de falar sobre um tema tão importante e sensível, mas que nós cremos que é da Tua vontade que nós possamos falar sobre isso. Ó Deus amado, a cada um que está assistindo, que vem sofrendo com problemas como ansiedade, depressão, com pensamentos de morte, de tirar a própria vida, Deus, que o Senhor possa vir falar ao coração dessa pessoa nessa noite, para identificar de onde vêm esses pensamentos, esses sentimentos e ajudar, começar a tratar nas suas vidas aquilo que é necessário para que a pessoa se livre
desse sentimento negativo de ansiedade, de depressão e pensamentos de morte que vem tomando a sua vida. Deus, derrama o teu Santo Espírito sobre esses amados irmãos que têm sofrido e que têm se angustiado dia a dia, seja no trabalho, seja na escola, seja na faculdade, seja mesmo dentro de casa, que têm sofrido diversas angústias e amarguras e que têm ficado desmotivados a servir, a conhecer a verdade, a estar diante de Ti, Te adorando e Te louvando, Senhor Deus. E Te pedimos que o Senhor traga um renovo, na certeza de que o Senhor tem planos maiores, Pai, projetos melhores, e que a nós que fomos chamados e eleitos para estar contigo, vamos experimentar coisas melhores contigo na eternidade, Pai, em que nós não podemos esmorecer por causa das tristezas e das dores desse mundo. Nos dá o ânimo para lutar contra tudo isso e abençoa a mim e o pastor para que nós possamos falar sobre esse tema com sabedoria, com discernimento e com a responsabilidade que é necessário. Abençoa, Pai, esse programa e nos guarda, e abençoa também toda essa série que nós estamos trabalhando aqui e fala a vida de adolescentes, jovens e adultos por meio da Tua palavra e também por meio do agir do Espírito Santo através das nossas vidas. No nome soberano do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sim, Jesus. Amém. Aleluia. Mano, quero começar aqui, como o Lobato comentou, ele fez um trabalho para o seu grupo, apresentando ali. Eu quero começar aqui com uma parte do material que ele fez, eu achei bem interessante. Ó. Ignorar nosso emocional, lá perto dos 10 sintomas. Ignorar nosso emocional como resposta às nossas angústias é contrário ao como fomos criados por Deus, que nos fez a sua imagem e semelhança. Isso abrange as dimensões físicas, espiritual, as dimensões física, espiritual, emocional, intelectual e social. Em certos casos, pedimos que Deus tire de nós algumas emoções, como raiva, tristeza, pois não esperamos que Ele as use para falar conosco. Mas, ao integrar saúde emocional e espiritualidade, podemos verdadeiramente experimentar as promessas que Deus nos fez como os frutos do Espírito, como o fruto do Espírito, de Gálatas 6:22. Para viver essa união, é necessário que tomemos conhecimento da verdade que está submersa e do quanto não percebíamos nesse sentido. Peter Escazero propõe 10 sintomas da espiritualidade emocionalmente doentia, que são... Então, antes da gente entrar aqui, já para falar dessas possibilidades e, de fato, daquilo que o nosso pastorzão, nosso brother aqui, nosso convidado de honra, que estará esse mês com a gente, trocando essa ideia. Eu fiz algumas pesquisinhas também de um material muito legal da Fiel sobre aconselhamento. Talvez a gente convida outros autores aí para sentar com a gente na mesa. Mas o pastor Peter, ele traz aqui alguns... Ele já vem trazendo, e eu achei bem legal essa pegada e essa abordagem que o Lobato trouxe sobre ignorar as nossas emoções. E é interessante porque isso tem muito a ver com o que a gente já falou algumas vezes aqui, sobre o homem, né, homem e mulher serem criados à imagem e semelhança de Deus. E o que isso significa, ser imagem e semelhança de Deus, né? Não é simplesmente na forma que nós assumimos em corpo, com braços, pernas ou rosto, o que quer que seja, mas é em mais aspectos do que isso, né? Deus nos criou a sua imagem e semelhança dentro das nossas emoções, dando diversidade de emoções. Vamos lá, o fato da gente se estressar, se chatear, né? Não está dissociado com aquilo que Deus também manifesta através da sua palavra. Deus também se ira contra os seus inimigos, né? Lá desde o Gênesis, Deus mostra que Ele pesa o seu coração, dando uma ideia de tristeza quando Ele vê a humanidade perdida em pecado. Então essas emoções, elas já existem, né, no ser que é incompreensível muitas vezes a nós, que é Deus, mas que se revela e que também criou a gente como sua imagem e semelhança para que nós manifestemos essas mesmas emoções, né? Quando a gente se ira, todo mundo acha que se irar é um sentimento que você não deve carregar, mas a ira, a raiva, ela é uma força para você lutar contra uma injustiça, né? Quem não se ira quando vê uma pessoa sofrendo com uma injustiça? Quando você vê um idoso, por exemplo, ser postergado numa fila, né, não sendo atendido adequadamente. Quem não se ira com uma pessoa que está em necessidade
não receber um devido tratamento no hospital, né? A ira, a raiva, ela serve muitas vezes para você se posicionar contra uma injustiça. Sim. Assim como a tristeza serve para que você demonstre compaixão por outras pessoas. Nossa, isso me causa uma tristeza, uma angústia, eu vou lá ajudar, né? Eu vou lá colaborar com essa pessoa. E o que tudo isso nos revela é que essas emoções, elas são usadas por Deus, sim, né? E eu estou dando exemplo de 2 casos muito extremos. A gente tem um campo muito grande de emoções. Mas essas também são usadas por Deus para nos falar aos nossos corações, né? A tristeza, o sentimento negativo, né? que é a emoção, ela também é usada por Deus para falar conosco. E muita gente, e isso é uma realidade. Assim, a gente está num terceiro momento desse assunto dentro do ReligaCast. Quando eu vim a primeira vez, e foi justamente, acho que no período de setembro, nós estávamos falando sobre esse tema, e a gente veio com mais dados, né? Sim. De quantas pessoas estão sofrendo, como isso afeta, o quanto isso afeta a sociedade hoje. Sim. E da segunda vez a gente já teve um foco mais em trazer profissionais, né? Nós trouxemos o pastor Demetrios, veio na primeira vez, veio na segunda vez que nós falamos, trouxemos a irmã Meire, sim, trouxemos o pastor Marinho, gente que é da área para falar sobre esse assunto. E hoje a gente está trazendo um conteúdo mais dentro de um livro, né? Sim. E dentro desse livro é que ele vai mostrar para a gente que essas emoções que Deus usa, né, a tristeza, por exemplo, elas querem revelar alguma coisa para a gente. Por que você está sofrendo com tudo isso? E é legal a narrativa do primeiro capítulo, como é que o pastor que está escrevendo, chega nessa conclusão. Como é que ele para perceber que ele estava sofrendo, né? E ele conta a história de que ele estava num culto, ele deu a pregação, acho que por 3 cultos, não sei exatamente, num domingo. E nesse culto, um casal que veio de uma outra igreja assistiu os 3 cultos. Eles vieram e ele ficou, no final do culto, esse casal veio, conversou com ele e pediu para ir na casa dele para continuar conversando. E ele ficou assim, ele estava cansado e tudo mais, mas ele não quis negar, porque ele conhecia o pastor desse casal da outra igreja. Ele aceitou, o casal foi para a casa dele, ficou horas e horas conversando, e a esposa dele, do Peter Escaseiro, já chateada, porque o casal falava e quase não dava oportunidade deles de falarem, até que um momento ela percebeu que a casa estava em silêncio, assim, estavam só eles conversando e não estavam ouvindo a voz dos filhos. E aí eles ficam... conseguem uma pausa, né? Ela vai atrás, se desespera que ela não encontra uma das filhas, e aí quando eles encontram, ela já está quase se afogando numa piscina. Aí parece uma história meio nada a ver, mas depois que isso acontece, isso abala muito os dois, porque ele percebe o quanto o trabalho e quanto a necessidade de satisfazer a vontade dos outros estava deteriorando a relação dele com a família, com os cuidados do lar, com a responsabilidade que ele tinha como cabeça da sua casa, e o quanto isso estava criando nele um sentimento de querer largar tudo também, né? Ele queria não só, eu preciso resolver esse problema de questão do meu horário, mas ele queria abandonar a igreja. E ele fala muito no primeiro capítulo sobre esses crentes desertores da fé. Gente que se sobrecarrega, que vive um ambiente de tristeza, que usa muitas muletas para fingir uma espiritualidade e um emocional saudável, e que, na verdade, só não está olhando para aquilo que deveria olhar, e não está deixando Deus agir em campos da sua vida, né? Isso é o primeiro foco do livro, é identificar, você está passando por um problema de fato? Você está deixando Deus agir ou você está escondendo os problemas, né? E aí, por isso que ele traz a lista da espiritualidade doentia, né? E essa lista, antes da gente entrar nela, é o que vai resultar em muita gente desistindo, né? O que vai resultar em muita gente desistindo não só da fé, mas desistindo da vida. Sim. A gente, de vez em quando, vê exemplos de pessoas que são frustradas com o ministério, são frustradas com a igreja que frequenta, em qualquer lugar, igrejas boas e ruins, né? Que são frustradas com questões de trabalho, são frustradas com relacionamentos, e não percebe que muitas vezes isso é fruto de questões mal resolvidas. E aí, óbvio, a gente vai ter outros momentos aqui para conversar,
com pessoas formalmente capacitadas para entrar no mérito disso, mas muitas vezes a gente não deixa com que Deus alcance alguns aspectos fundamentais da nossa vida. Por exemplo, por que ele era um cara tão... Ele tinha uma fé muito grande, mas por que ele não dava liberdade para a esposa dele argumentar com ele questões emocionais? Né? Por que ele se envolvia tanto no ministério e não dava tempo para a família? E ele vai remontar a vida dele com o pai, né, que também era um exemplo de fé para ele, que ele fala que talvez fosse a única pessoa com uma fé genuína na família dele, mas que ao mesmo tempo era um ítalo-americano. Ele era descendente de italiano, era um cara firme, rígido, fechado, não compartilhava emoções, ele cresceu assim e ele se tornou assim. Né? Um homem que não compartilhava emoções, que não se abria, que se sobrecarregava de trabalho e que achava que estava tudo bem, né? Quando na verdade isso não estava. Então ele vai olhar para trás e todos os problemas que ele tinha no relacionamento com o pai dele, né, mesmo sendo um homem de fé, mas que ainda tinha seus defeitos, e começar a ver o quanto Deus não tratou isso na vida dele. Né? A gente tem a ideia de que quando nós somos tornados nova criatura, e a palavra fala que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, mas tem coisas velhas que continuam reverberando e a gente só não deixa isso aparecer, mas elas continuam afetando a nossa vida. É que, infelizmente, Lobato, a gente reside. Né? Isso é uma coisa que eu vejo e é uma realidade, que o que há de ser revelado, ele vai ser só na consumação. E até lá a gente está de obra em obra, fé em fé, sim, vivendo essa transformação. Só que, de fato, já aconteceu. É aquela célebre frase do já e ainda não. Não só está nessa questão da vinda de Cristo e, de fato, da glorificação, mas de muitas coisas que resultam em nós hoje. A obra, a santidade, santificação que se dá no ato. E aí, pastor... mas beleza, o apóstolo Paulo diz, se eu estou em Cristo, as coisas velhas, eu sou nova criatura, as coisas velhas, as antigas já passaram, e eis que se fez novo. Sim, lá, 2 Coríntios 5,17, que você bem ali já traz para a gente, né? E essa é uma realidade. Quando a gente entra nessas questões das emoções, o que eu quero trazer para nós, e principalmente para você crente, para a galera que é cristã, que nós não estamos isentos de passar, de ficar de lado de ter dias difíceis. E aí a gente entra em posição ou contraposição a muitas teologias, a muitos pensamentos, a muitas situações que as pessoas falam assim, não, peraí, você vai passar, você vai dar ruim em algum momento, sim. Não, peraí, vai ter dificuldade, sim. Não, peraí, irmão. Ou melhor, você está em pecado. Se você está assim, é pecado. Podemos dizer assim que tem uma sombra certa mesmo, que é por causa do pecado, mas não porque eu cometi um pecado. É por conta do Adão. Sim. Que é o reflexo que interferiu. Eu achei muito sensacional você trazendo essa perspectiva que é verdadeira também sobre os atributos de Deus, dentro dessa criação, dentro daquilo que Ele compartilha conosco. Emoções. O nosso Deus, Ele é um ser emocional. Sim. Ele compartilha, e esse é um atributo compartilhado conosco. Sim. O nosso Deus, a própria palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele se entristece. Se o próprio Espírito Santo, que é Deus soberano, em essência, único, como também particular, na pessoa pessoal, na pessoa do Espírito Santo, e se entristece, nós que temos esse atributo compartilhado, também podemos sentir tristeza. As Sagradas Escrituras também, uma coisa que você falou sobre a raiva ou sobre a ira, o apóstolo Paulo orienta, você pode ficar irado, mas não pecais. A peia para mim, para você, é depois. É o que você vai fazer com esses sentimentos. E aí vem bem essa questão
há um termo, né? O equilíbrio no Senhor, esse cuidado do Senhor. E aí eu tenho o outro texto aqui de Filipenses 3, o 13 e o 14 diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Alcançado quem? O que? Vai para aqui mais para cima. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O 12, ele fala: não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo. Sim. Essa vida no Senhor, esse cuidado do Senhor para conosco. E é legal essa entrada que a gente tem traçado, configurado aqui, é olhar para esse ser emocional. E não esse ser, somente um ser emocional fora da casa do Senhor. Né? Ou aquele que, cara, já teve as suas demandas. Pela misericórdia do Senhor, o Senhor tem olhado para mim no meu chamado, e eu tenho encontrado algumas pessoas. Tem um jovem que sempre a gente se conversa, um jovem adulto, e ele passa por uma situação de dor. Ele sente muita dor. E depois de um tempo ele foi diagnosticado com esquizofrenia. E quantas são as vezes que ele quer, por conta da dor, fazer algo que possa acabar com essa dor. E às vezes, por mais que ele tenta buscar do Senhor, só que é algo físico. É algo físico, algo que atrapalha as emoções, e ele tem atitudes, e está falando assim: não, mano, vamos em oração, buscar. O Senhor, ele pode, e realmente ele pode mesmo. Mas agora, assim, como que nós estamos diante? E aí, olhando até, eu achei legal aqui, porque nós estamos fazendo esse paralelo dessa conexão e esse equilíbrio de uma vida de espiritualidade, uma vida de busca ao Senhor. Para nós, a espiritualidade, ela se dá nesse contexto de disciplinas espirituais, Sagradas Escrituras, falando, né? Você falou que nós vamos estar no ENCOI, e é verdade, aqui no ENCOI nós vamos falar sobre piedade. E piedade é igual à vida no ensino da vida cristã. Das disciplinas espirituais, que nós colocamos como a leitura das Sagradas Escrituras, a meditação, o devocional, a vida de oração, o jejum e tudo mais. E isso, no equilíbrio, nós teremos e podemos ter uma vida emocionalmente, ou uma espiritualidade emocionalmente saudável. Porém, olhando aqui para essa perspectiva, nós temos alguns sintomas. Sim. E aí a gente está olhando para dentro da casa do Senhor. E até, interrompendo rapidinho, pastor, mas bora lá. A gente não quer aqui lançar um manto de teologia do coach. Né? Não, misericórdia. Porque, bem na verdade, isso é um manto da enganação. Ninguém quer fazer... Não é que a gente queira lhe sentir mal, mas ninguém quer sair aqui dizendo que você é campeão, vencedor, que você vai conquistar, que você é isso ou aquilo, que você é grandes coisas, quando, na verdade, nós somos humanos, pecadores, falhos, né? Nós somos criaturas que foram contaminadas pelo pecado, e isso reverbera em nós. Né? Por que hoje nós sofremos com ansiedade e depressão? É porque lá atrás houve um homem e uma mulher também que pecaram, e que, infelizmente, colocaram sobre nós o fardo do pecado que nos contamina, e mesmo nos atributos comunicáveis de Deus, né, o pecado entra e contamina para que isso nos afete de uma tal forma que nos distancie do Senhor. Nós permanecemos sendo imagem e semelhança de Deus, mas somos afetados continuamente pelo pecado no nosso dia a dia. Né? E a gente não quer aqui dizer assim, não, mas se você fizer isso aqui, simplesmente sua vida vai melhorar e pronto, vitória daqui para frente. Porque isso é um dos elementos aqui também de um emocional doentio, né? De você estar vivendo uma ilusão religiosa. Isso a gente não quer. A gente quer, auxiliado pela palavra de Deus, fazer com que você abra os seus olhos para aquilo que Deus quer falar contigo. Né? Deus quer mostrar, e tem muita gente hoje. Agora eu não vou lembrar o dado de cabeça, mas eu lembro que a gente falou em torno de 60% a 70% das pessoas que sofrem com problemas relacionados à ansiedade.
E outra coisa que a gente tem que ressaltar uma coisa é um problema grave, uma doença psicológica e até de formação, por exemplo, autismo, síndrome de Down, que são coisas físicas, até visíveis, que você olha e você sabe que uma pessoa tem aquilo, né? Sim. Ou uma esquizofrenia, que você vê a pessoa tendo um surto que foge da realidade, né? Mas tem muita gente que sofre e é contido. Que você olha, a pessoa está aqui todo domingo, todo sábado, o adolescente, o jovem, mas por dentro está destruído. Né? E o problema dessas questões de ansiedade e depressão é que muitas vezes a gente não percebe de cara. Uma doença silenciosa. É uma doença silenciosa que tem afetado muita gente. Mas é importante a gente parar para ver aqui os pontos Sim. da emocionalidade, do emocional doentio. Né? Sim, isso aí. O primeiro que ele fala é usar Deus para fugir de Deus. Né? E ele explica que usamos atividades cristãs como tentativas inconscientes para escapar do sofrimento. E isso eu mesmo, assim, a primeira vez que eu vim no ReligaCast, eu vim na postura de um convidado que sofreu e que estava aqui para compartilhar a experiência de como superar isso. E eu sou especialista em me sobrecarregar de atividade para fugir dos meus problemas. Né? Uau! Então, isso é uma das coisas que eu fazia muito. Né? No meu terceiro ano do ensino médio, eu era membro do Geração Futuro, eu estava como líder de grupo de adolescentes, fazia o ALA, e aí me preparando para vestibular e no final do ano, se não me engano, de 2013, eu entrei para a diretoria da UPA. Eita Deus! Então, eu estava extremamente sobrecarregado. A gente organizava as atividades do grupo, eu fazia os estudos do grupo, eu tinha que estudar para o ALA, tinha que fazer os devocionais e as outras atividades, tinha que estudar para as provas de vestibular no final do ano. E no final do ano comecei a organizar as atividades dos sábados e dos domingos que a gente se encontrava no Arena Radical. Então, minha vida era fazer tudo isso. Eu lembro que parece que era um momento tranquilo, mas eu era uma pessoa extremamente estressada na época. E para um adolescente de 16, 17 anos, mais ou menos. E eu vivia estressado, vivia com raiva, vivia discutindo com a minha mãe. Tanto que eu lembro que em 2014 nós organizamos o Retiro para o Regenerados. Foi o período da Copa do Mundo, acho que foi o Regenerados. E eu lembro que nesse retiro eu fiz arte de camisa, fiz arte de divulgação, organizei o cronograma do retiro, organizamos brincadeiras, né? Tudo. E nessa época eu já era presidente da UPA. E chegou no retiro, teve um momento de vigília, se não me engano, que eu estava tão louco, assim, de atividade, um monte de coisa, que eu desabei, assim, comecei a chorar. E saí pedindo perdão da minha mãe, saí pedindo perdão de tudo, porque eu estava sobrecarregado, eu estava fugindo de toda a minha angústia de vestibular, já nessa época de estar começando faculdade, de estar organizando tudo, todos os outros problemas particulares meus, e eu estava me sobrecarregando de atividade ainda para fugir, para não ter que olhar para isso. Né? E nesse retiro eu desabei a chorar e fui lá entregar meus caminhos a Deus mesmo. Né? E isso é um exemplo meu, mas tem muita gente que faz isso, que está na UPA aos sábados, que está no maternal, que está no Geração, está no maternal de manhã, no Geração à tarde, e aí está na igreja segunda a sexta-feira, e quando você vê, essa pessoa está com a vida pessoal dela toda desandada, mas está fazendo tudo dentro da igreja. Né? Esse é um primeiro ponto que a gente tem que olhar com atenção. E só aí já entra uma galera. Né? Tem gente que pode até estar fazendo tudo isso, às vezes nem está com uma vida tão complicada, mas até se sobrecarregar de atividade pode gerar, mesmo atividade dentro da igreja, pode gerar consequências negativas. Né? Não que a gente servir ao reino seja negativo, mas a gente não dá tempo para o descanso, para você. Deus fala conosco através do descanso. A gente sempre vai lembrar do testemunho de Elias, que sofreu e que foi levado por Deus a descansar para que ele pudesse voltar às atividades que ele tinha como chamado, né, como um profeta. Mas Deus permitiu que ele descansasse para poder depois voltar à ativa novamente, né? E é um caminho que é interessante a fala, porque é uma coisa que sempre em meu coração eu peço, Senhor, me ajuda, que é o lance de fazer as coisas de Deus sem o próprio Deus.
A gente faz automaticamente, né? Eu aprendi, e pá, e tal. Eu não preciso mais orar, eu não preciso mais fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro. Por quê? Porque, beleza, vai que vai. E esse é um dos grandes, se não dizer o maior desafio, e é um grande sintoma. Que se nós não tomarmos cuidado, e se nós também não apresentarmos, seja para o adolescente, seja para o jovem, para quem for, a grande tendência é essa. É a gente tentar abraçar o mundo e não ter braço para fazer. E aí acaba afetando a nós, afetando o outro, e essa é um desafio. Essa é uma situação ele é atrativo. Sim. Por quê? Se nós olharmos nesse um adolescente, mergulhado, cara, quem olha de fora fala, nossa, é super responsável. A responsabilidade, meu Deus! Só que aquilo que você falou é interessante. O que está por trás de uma vida ativista? De fato, é um chamado? De fato, é algo de Deus? De fato, é no Senhor, com o Senhor ou para o Senhor? Ou é só uma cortina de fumaça para uma vida totalmente desestabilizada, para uma vida doentia, como nós estamos falando agora? Exatamente. Então, esse é um dos primeiros sintomas. Aí o segundo aqui, ignorar as emoções de raiva, tristeza e medo. Acreditar que a raiva, tristeza e medo são pecados a ser evitados. E olha, são situações que, de fato, nós vamos passar. Sim. E agora lembrei do texto, tá? Porque do que você falou, logo antes de a gente entrar aqui já nos sintomas, você falou sobre essa teologia coachiana, né? E que bebeu, mergulhou na teologia da prosperidade e foi entrando aí. Só que o próprio Jesus, o mestre dos mestres, o coach dos coaches, o teacher dos teachers, olha, tô gastando. Inglês Camp só ano que vem, galera, mas tem que treinar, né? Mas ele falou assim, no mundo tereis alegria. Não. No mundo tereis bonança, grana, carro do ano. Essa bênção não chegou para mim ainda. Se o próprio Jesus falou, mano, vou mudar, eu não estou mudando a palavra, é mesmo. Não é freestyle, a gente está só brincando. Mas Jesus falou assim, mano, tem bom ânimo, velho. Porque vai dar ruim. No mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Entendeu? Cara, Não, e outra coisa, eu vou estar contigo, mano. Eu vou estar contigo até o fim, até o último segundo. E aí, qual é o grande lance? É olhar para sentimentos, para emoções, e de fato, por nós termos um ser integral, tudo interfere na nossa vida, no todo. Porém, o que é sentir raiva de fato? Ou como que eu lido com essa emoção? Uma coisa que você falou, poxa, eu ficar irado. O que me provoca essa ira? E como que eu vou agir por conta daquilo? E vem muito, agora vem assim na minha cabeça sobre aquilo que você é. Prerrogativas. Crente, protestante, presbiteriano, calvinista, reformado. Pá, beleza. Nós deveríamos ter no nosso DNA bem pulsante o protesto. Sim. Mas como que vamos protestar? Como que quando eu vejo, como você bem falou, cara, eu vendo a injustiça social, eu vendo a maldade, a ira vai subir sobre minha vida e eu vou protestar. Mas como eu protesto? Eu vou ser o cara do xingamento? Eu vou amaldiçoar, eu vou aquilo, eu vou lutar aquela luta da minha indignação. Eu vou usar essa ira como um combustível para eu mover-se em favor do necessitado.
A ira vai ser o combustível da minha compaixão. Exatamente. E até no ALA, nos 2 últimos módulos que nós tivemos, eu não cheguei a dar disciplina sobre a história da reforma. Mas quando eu dava essas aulas, eu mostrava para os alunos que a reforma protestante, ela tinha esse aspecto de você procurar formas de combater as heresias e as coisas negativas que vinham, né, por parte da Igreja Católica na época. E assim, eu mostrava as coisas válidas que eram feitas, por exemplo, Lutero ir lá e apresentar as 95 teses, né? Calvino vir formular as institutas e começar a pensar sobre isso, né? E mostrava as coisas negativas também. Por mais que Zwinglio seja um grande nome nessa época, mas Zwinglio usou também uma força que ele tinha para perseguir pessoas e matar pessoas, né? E aí foi um cara que já se excedeu nisso, né? E a gente tem que refletir com muita sabedoria qual é a nossa medida do protesto, do se colocar contra essas coisas, né? E o que muita gente vive hoje é olhar para essas emoções com uma raiva, tristeza, e ao invés de direcioná-las para alguma coisa, é suprimi-las. Não, vou pegar... eu estou com raiva agora. Não, isso está errado. Vou guardar isso aqui. Né? Ou então eu estou triste. Não, vou fazer isso aqui que essa tristeza vai passar. Ou então eu estou com medo de fazer alguma coisa. Não, deixa isso para lá, vou fazer outra hora. E quando chega um determinado momento, essas coisas explodem. Você se torna uma pessoa agressiva, você se torna uma pessoa abatida, que sofre profundamente quando não tem muita justificativa para isso, ou você se torna uma pessoa cheia de temor, de medo, e que está sendo dominada em diversos aspectos e está sofrendo e acaba sofrendo uma síndrome do pânico. Sim, né? sim. De ter tantos medos não resolvidos, né? E aí resolvidos, seja você numa terapia resolver isso, seja você buscando o tratamento adequado para isso, né? Mas está tão tomado por isso que não consegue mais lidar em sociedade, não consegue mais viver em sociedade, né? E isso não é aquilo que nós fomos chamados. Sim, né? Nós fomos chamados para direcionar essa tristeza e essas emoções, essa raiva, para algo diferente. Vamos lá, em Gênesis, quando em algumas versões vai falar que Deus se arrependeu de ter criado o homem, em outras vai falar que pesou no coração com um sentido de tristeza por ter criado o homem, mas Deus ele não simplesmente estala o dedo, pronto, acabou. Né? Ele vai lá, ele procura um homem que o tema ainda em meio à sociedade, ele encontra Noé, e aí ele decide, não, vou fazer algo a respeito disso, vou trazer justiça sobre aqueles que pecaram, mas também vou trazer misericórdia sobre esse homem aqui que tem temor. É o justo. Exatamente. Quando o apóstolo Paulo vem falando sobre o justo, e o próprio Deus, ele também é o justificador. Então, ele olha, um Deus que olha para a sua criação, um Deus que fala, cara, aquilo que é muito bom para mim, depois de eu ter criado, fala, caraca, mano, eu sou topzera das galáxias. Eu creio que Deus falou isso depois que ele fez o homem. Eu falei, mano, se ele fosse um bom amazônico, é doido, né, moleque? Olha o que eu fiz. E foi isso mesmo. Só que daqui a pouco, essa beleza da criação zoa com tudo, pô. E aí, o que ele fala? Mano, eu sou justo. E fica aí, porque não rola mais, não. E aí o Senhor vem se relacionando. Ele fica muito bravo, mesmo como você falou. A emoção de Deus, ele, como um ser emocional que ele é, e é desafiador para nós, até mesmo porque, às vezes, nós queremos pensar como pensam os gregos. Porque os gregos, eles tentam parafrasear essa parada, como posso dizer assim, essa questão de colocar a divindade com a humanidade. Então, o Deus grego, ele tem toda a questão do homem, e aí dá um poderzinho para o cara ser mais fortinho que uma coisa. E quando você lê, você vê, tem muita do ser caído na divindade, seja ela greco-romano, o que for. Só que o nosso Deus, ele é divino mesmo, 100%, não há pecado, não há nada. E aí, o que eu venho trazendo para nós é essa dinâmica desse Deus santo que criou, e a nossa teologia é sensacional. Esse fala assim, caraca, mas eu quero a minha criação.
Eu quero me relacionar, porque eu criei ele para eu relacionar. Cara, Deus dava rolê com Adão toda tarde e Eva. Deus discipulava. Lobato, já pensou? Imagine cara, Gênesis 3 é o retrato da quase falei em língua assim. Não vai sair. A falta de estabilidade. Agora saiu. A falta de estabilidade emocional e espiritual de Adão. Cara, ele fica perturbado. Ele vê a sua nudez. Ele se esconde. Ele escuta a voz. Ele tem medo. Então, o que é olhando assim, desses 10 aqui, uma palavrinha só que ele resumiria ou colocaria tudo como o pior dos sintomas de uma espiritualidade emocionalmente doentia, chama pecado. Ou como João falou, a vida do pecado ou no pecado. É uma espiritualidade emocionalmente doentia. Com certeza. E uma vida contaminada pelo pecado na sutileza, que te leva a um estado de frieza espiritual. Né? E cara, desculpa aqui, que o Espírito Santo deve estar dando... É o Espírito Santo, é um insight aqui, download o Holy Spirit. Cara, é interessante você falar isso aí. Por conta desse camuflar. O que o diabo fez? Ei, come, velho. Não posso comer. Não, mas não é bem assim que Deus falou. Ei, mano, vai fazer as coisas de Deus. Não, mas mas não é bem assim, não. Pode fazer, não tem problema, não. Abraça tudo, canta no melodia, vai pro berçário, como você falou, vai ajudar no maternal, vai ajudar nos religados, ajuda em tudo lá. E esquece dos teus problemas. E deixa, e vai pra teologia do Martim da Vila. Deixa a vida te levar. E a vida da miséria. E aí, se nós não tomarmos cuidado, porque, infelizmente, você vai percebendo que cada coisa aqui, ela está mostrando esse vestígio do pecado, da condição caída, da depravação total. E a falta de discernimento. Né? Até o próximo ponto ele fala sobre isso, que é morrer para as coisas erradas. Desconsiderar sua personalidade singular como se ela não tivesse lugar no reino de Deus. E tem muita gente que faz isso, se despersonaliza porque acha que é isso que Deus está pedindo. Pessoa que não, eu sou crente agora. Agora eu não posso mais sentir uma alegria se não for no momento de culto. Eu não posso estar ali fazendo nada se não for simplesmente para estar adorando, né? Adorando no sentido de estar louvando, estar cantando. E a pessoa esquece que Deus nos criou como criaturas singulares. Isso era um debate lá da época, e aí a gente vai entrar na história da igreja, de época da patrística, se quando nós morríamos, nós nos tornávamos um, e que se desdobra até hoje 1 milhão de teologia absurda de outras religiões. Mas, enfim, nós sabemos hoje, temos a convicção que Deus nos fez seres singulares. Sim, né? O único. Pô. E isso quer dizer que nós temos habilidades, talentos, dons que nos diferenciam e que eu não vou ser igual a outra pessoa, mas todos nós somos juntos o corpo de Cristo. Aleluia. Nós somos a igreja. Né? Isso te permite ter um senso de humor diferente do que uma outra pessoa, ter um gosto musical diferente de outra pessoa. Né? Umas pessoas como eu são idosos, idosos não, são homens velhos, né? Que ouvem Vencedores por Cristo, que ouvem Grupo Logos. Eu e minha esposa um dia desses... É velho mesmo. ouvindo isso. E aí a gente olhando assim, nossa, eu não consigo lidar com esses louvores dos jovens de hoje. Mas é porque a gente é velho. Mas tem gente que já gosta. Né? Tem gente que... Às vezes eu sou muito mais velho em espírito do que o pastor Wesley, por exemplo. E é uma realidade. Porque nós somos feitos singulares, né? E você não precisa anular esse jeito que você... não, Deus não me chamou para ser um velhinho, me chamou para ser um jovem. Não, Deus me fez assim, com esse meu espírito de idoso. E é legal que nós nos idoso. completamos. É verdade. A gente está aqui toda quinta-feira falando, para a glória de Deus, sobre questões dentro da palavra,
E, graças a Deus por isso, se fosse 2 pessoas agitadas aqui, não sei o quê, seria... Ia ser um presbitecostal. Presbitecostal. Mas isso mostra que a gente tem que procurar quem nós somos. Uma coisa, e aí eu vou falar bem aqui, né? Uma pessoa que me admira muito é o Judá. Sim. Porque o Judá é um cara de personalidade. Goste ou não, é um cara de personalidade. Goste ou não, é verdade. Mas é crente, né? E usa o jeitão dele descontraído, literalmente sem vergonha, né? Cômico de ser, o jeito cômico de ser. Falar de Deus em rede social, em Instagram, em Facebook, né? Fazer postagem, fazer graça, né? Fazer humor também. Mas falar sobre a verdade bíblica do jeito dele. Isso é louvável. Assim como as pessoas que estão no Reteatros, que estão na Bandupa, usam seus dons e talentos para louvar e adorar a Deus de formas diferentes, né? A gente tem essa manifestação variada do Espírito de Deus, né? E aí vamos continuar que o tempo urge. Tá aí, voando, né? tá voando. Então vamos aqui. O quinto ponto. E aí, quando você falou sobre essa questão do sermos singular, o passado, ele diz quem somos, é a nossa formação. E ele fala assim, negar o impacto do passado sobre o presente. Sim. Acreditar que nossa vida antes de conhecer a Cristo não continua a nos influenciar de diferentes formas. E esse é um fato também. O 5 diz, olha, dividir nossa vida entre os compartimentos secular e sagrado. Viver uma vida dupla, separada entre atividades cristãs e atividades cotidianas. Esses 2 pontos são interessantes porque, primeiro, nós temos que entender que a nossa vida é sagrado do começo ao fim. Sim. Tudo é sagrado. Pô, pastor, cruel agora. Porque tudo que eu faço, comer ou beber, tenho que fazer para a glória de Deus. Essa é a premissa da nossa vida, principalmente para você presbiteriano, confessional, que olha aí a primeira pergunta, se você não memorizar, pelo menos a resposta você já sabe. Qual que é a resposta da primeira pergunta? Eu já sei. Adorar a Deus sobre todas as coisas e se alegrar nisso, alegrá-lo para sempre. Breve catecismo. Já era. É o fim principal do homem. Já era. A produção está dizendo 5 minutos aqui pra gente. E aí vem esse ponto, né, desse tomar esse conto, de olhar para um passado, que se eu deixar o Adãozão vivo, ele tem que morrer, mas ainda é o resultado de quem eu sou. É minha vida. E esse lance da vida, dessa dualidade que não pode estar. Cara, esse princípio filosófico, se nós não tomarmos cuidado, ele toma conta da nossa vida, cara. E ele vem querer ditar a teologia da nossa vida. Com certeza. Vamos lá. E aí a gente tem outros pontos que são fazer para Deus ao invés de estar com Deus. Esse seria um que a gente poderia desenvolver bastante aqui também, né? Mas é só você lembrar da história de Marta e Maria, né? Marta queria estar ali fazendo tudo, servindo tudo, ao mesmo tempo que Maria estava fazendo aquilo que era necessário, que era estar na presença do Senhor Jesus Cristo, né? Que é estar aproveitando da companhia, não achando que precisa fazer 1 milhão de coisas para estar na presença de Deus, né? Espiritualizar o conflito, tem gente, e a gente tem falado muito isso no ALA, né? Esses pontos aqui a gente tem falado muito no ALA, que é você diferenciar o mundo e o sagrado, quando na verdade tudo envolve Deus e tudo é da vontade de Deus, e a gente não pode ter essa divisão. E outra coisa é estar espiritualizando tudo. Não, isso aqui é do diabo, isso aqui é divino, isso aqui... Que é um reflexo dessa ideia de coisas do mundo, coisas de Deus. É a dualidade. Que é a dualidade, né? A gente espiritualiza muitas coisas quando a gente não está atento para aquilo que é algo que a gente pode resolver, que a gente pode dar com a sabedoria de Deus, é verdade, mas que a gente pode resolver aqui, né? Encobrir a fragilidade, a fraqueza e o fracasso está muito relacionado a gente encobrir também os sentimentos decorrentes disso. Né? E tem gente... Esse 9 aqui, viver sem limites, está muito relacionado lá com o primeiro ponto de você fazer 1 milhão de atividades. Mas o último ponto que eu acho importante para a gente falar é julgar a jornada espiritual de outras pessoas. Uau! Tem gente que se acha que está fazendo tudo, que está ótimo, está abalando o ministério, que faz todas as coisas e está julgando quem não está ali, se enchendo se sobrecarregando de atividade e não está ali, digamos assim, servindo. Quando, na verdade, essa pessoa está, só que no tempo dela e conforme a vontade de Deus. Né?
aproveitando da presença de Deus e não só fazendo para Deus. Né? Aleluia. A produção está realmente aqui brigando vai com a estourar, gente. vai estourar o HD, eu sei. Porque é muita bênção. O melhor dia da semana está aqui. Então, onde tem o melhor dia da semana, tem muita coisa. Eu louvo a Deus pela sua vida, Lobato. Eu só quero terminar lendo esse último parágrafo. Opa, receba. Porque a gente já falou de todos os pontos para um emocional doentio, mas a gente tem que falar da esperança. Opa, né? É isso aí. Se você se encontra em uma ou mais dessas situações, não se desespere. Reconhecer o problema, como vimos, é o primeiro passo para uma mudança profunda na forma como vivemos nossa vida cristã. Existe um antídoto revolucionário que produz a cura e transformação de nossa vida espiritual, que é a união da saúde emocional com uma espiritualidade contemplativa. Ambas são necessárias para amar a Deus, amar a nós mesmos e amar os outros, pois combinadas deixam livre o Espírito Santo dentro de nós para que possamos conhecer experimentalmente o poder de uma autêntica vida em Cristo. Então é isso que a gente deve procurar e é isso que a gente vai trabalhar nos próximos episódios, como conciliar saúde emocional e uma espiritualidade contemplativa, né? Uma espiritualidade que está ali contemplando a glória e adorando a Deus e vivendo conforme o primeiro princípio ali incutido na pergunta do breve catecismo, que é glorificar a Deus e alegrar-se nele para toda a eternidade. Então é isso que a gente vai aprender mais nesse Setembro Amarelo, que é de muita reflexão, de muito cuidado, mas que a gente tem que buscar verdadeiramente a Deus para poder encontrar respostas. É doido, moleque. Deus é muito bom, cara. Deus é muito bom e eu quero dizer para você que, como bem o Lobato falou, se identificou aqui, vamos para os pés do Todo-Poderoso, vai para os pés da cruz, ore, peça perdão, reconcilie com o Senhor Jesus para um mês diferentaço sobre a sua vida e que você, aprendendo a lidar e a cuidar de si, possa cuidar de outras pessoas. Deus abençoe você, valeu, bom feriadão, vamos que vamos e semana que vem tem mais. Deus abençoe você.